Vem conhecer a história de um homem que foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Uma história forte, real, bíblica e cheia de ensinamentos para os nossos dias. O nome dele é Jefté. A Bíblia fala de Jefté nos livros de Juízes, capítulos 11 e 12, e mais tarde ele é citado em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé. Isso já nos mostra que, apesar de toda a dor da sua história, Deus tinha um propósito com a vida dele. A palavra diz que Jefté era homem valente, ou seja, ele era corajoso, forte, determinado e sabia liderar. Mas, mesmo tendo qualidades, ele carregava uma marca muito dolorosa. Jefté era filho de uma prostituta. Isso não foi uma escolha dele. Ele não pediu para nascer assim. Mas, por causa disso, ele foi rejeitado dentro da própria casa. Os filhos da esposa legítima de Gileade, pai de Jefté, se levantaram contra ele. Eles disseram: "Você não vai herdar nada com a gente." E a Bíblia diz que eles expulsaram Jefté de casa, tiraram o direito da herança, tentaram apagar o nome dele da família, tentaram fazer de conta que ele nunca existiu. Olha que dor profunda. Ser rejeitado já dói, mas ser rejeitado pela própria família dói muito mais. Mesmo assim, Jefté não amaldiçoou ninguém. Ele não tentou resolver as coisas na força. Ele apenas saiu dali e foi para a terra de Tobi. E é aqui que aprendemos algo poderoso. O lugar da rejeição não é o fim da história. Na terra de Tobi, homens desprezados pela sociedade se juntaram a Jefté. Homens endividados, feridos, rejeitados, assim como ele. E Jefté se tornou o líder deles. Isso nos ensina que Deus usa pessoas feridas para curar outras pessoas feridas. Deus usa quem foi rejeitado para levantar outros rejeitados. O que a família jogou fora, Deus estava preparando para usar. O que os homens desprezaram, Deus estava treinando em silêncio. E quando a guerra chegou em Israel, quando o inimigo se levantou, aqueles mesmos que expulsaram Jefté tiveram que mandar chamá-lo de volta. Porque quem Deus escolhe pode até ser rejeitado por um tempo, mas nunca será esquecido. Quando a guerra chegou em Israel, o povo ficou com medo. O inimigo, os amonitas, veio forte para lutar contra eles. Então os anciãos de Israel lembraram de Jefté, aquele mesmo que foi expulso de casa, aquele que foi rejeitado. Eles foram até Jefté e disseram: "Volta e seja nosso chefe na guerra." No começo, Jefté lembrou da dor. "Vocês não me expulsaram? Agora precisam de mim." Mas eles prometeram: "Se você vencer a guerra, será nosso líder." Jefté aceitou, mas antes de lutar, ele fez algo importante. Ele falou com Deus. Jefté fez uma promessa ao Senhor. Ele disse mais ou menos assim: "Se o Senhor me der a vitória nesta guerra, aquilo que primeiro sair da porta da minha casa, quando eu voltar em paz, será entregue ao Senhor." Deus ouviu. Deus deu vitória. Israel venceu a guerra. Jefté voltou para casa feliz, agradecendo a Deus. Mas, quando ele chegou, quem saiu primeiro da casa? Foi a filha dele, a única filha. Ela saiu dançando e louvando, feliz pela vitória do pai. Naquele momento, o coração de Jefté se quebrou. Ele rasgou suas roupas e chorou muito. Não porque Deus errou, mas porque Jefté falou sem pensar. Ele fez uma promessa precipitada. A filha, com um coração obediente, disse: "Pai, se o Senhor prometeu ao Senhor, cumpra." A Bíblia mostra que aquela jovem foi separada ao Senhor. Ela não se casou. Ela entregou a vida a Deus. Isso nos ensina algo muito sério. Deus não pede promessas sem pensar. Deus quer obediência, não palavras jogadas ao vento. Jefté foi um homem usado por Deus. Foi valente. Foi escolhido, está em Hebreus 11, como herói da fé. Mas ele também errou. E a Bíblia não esconde isso. Lição final: Deus usa pessoas imperfeitas. Mas precisamos pensar antes de falar. Promessa é coisa séria. Nossa boca precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Deus transforma rejeitados em líderes. Deus levanta quem foi desprezado. Mas Deus também nos ensina a maturidade. Primeira lição: não deixe o porém te parar. Agora vamos entrar na primeira lição poderosa da vida de Jefté. E essa lição fala de uma palavrinha pequena, mas perigosa, o porém. A Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 1. Era Jefté, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta.
Perceba algo muito importante. A Bíblia primeiro fala da qualidade, depois fala do problema. Primeiro diz que ele era homem valente, depois vem o porém. Sempre haverá um porém tentando nos parar. Jefté era valente, porém tinha uma origem difícil. Ana foi uma grande mulher de Deus, porém era estéril. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, porém Sara era velha. Davi foi escolhido para ser rei, porém era o menor da casa. Ester foi levantada para salvar um povo, porém era órfã. Entre você e a vitória, sempre vai aparecer um porém. O problema é quando a pessoa aceita viver presa nesse porém. Quando ela diz: Deus até pode usar alguém, mas não a mim. Eu até queria servir, porém meu passado me condena. Eu até queria fazer a obra, porém sou fraco. Eu até queria mudar, porém tenho um trauma. Mas deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. O porém não anula o chamado de Deus. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas disponíveis. O inimigo usa o porém para paralisar. Mas Deus usa o porém como testemunho. Se Jefté tivesse parado no porém, ele nunca teria sido líder. Nunca teria libertado Israel. Nunca teria sido citado em Hebreus 11. A Bíblia diz em Hebreus 11, 32-33 que Jefté, pela fé, venceu reinos e praticou a justiça. Ou seja, o porém ficou pequeno diante da fé. Hoje Deus está dizendo para você: não viva preso ao seu porém. Não deixe o passado te parar. Não deixe o trauma te travar. Seja um cristão valente. Jogue por terra todos os poréns que já foram vencidos na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço. O porém não define quem você é. Segunda lição: a rejeição faz parte do chamado. Vamos aprender agora a segunda lição da vida de Jefté. Essa lição dói, mas é necessária. Quem é chamado por Deus vai enfrentar rejeição. Não existe chamado sem rejeição. Antes de ser levantado, alguém vai tentar te empurrar para baixo. Antes de Deus te exaltar, pessoas vão tentar te humilhar. Jefté foi rejeitado dentro da própria casa. Não foi pelos inimigos, foi pela família. Foram os irmãos que o expulsaram. Isso nos ensina algo muito forte. Às vezes a maior dor não vem de fora, vem de dentro. Mas a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. O céu sabe quem você é. O céu conhece o seu nome. E o céu conhece o seu propósito. Tentaram fazer isso com Moisés. Tentaram fazer isso com Davi. Tentaram fazer isso até com Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mesmo assim, ele continuou cumprindo o propósito. Jefté, mesmo rejeitado, não desistiu. Ele não ficou parado. Ele não se escondeu. Ele continuou desenvolvendo as habilidades que Deus tinha dado a ele. Na terra de Tob, Jefté continuou sendo líder. Continuou sendo valente. Continuou sendo usado. Isso nos ensina que a rejeição não pode parar o seu crescimento. Talvez hoje você esteja sendo rejeitado. Talvez desprezaram sua pregação. Talvez ignoraram seu dom. Talvez não valorizam o seu ministério. Mas guarda isso no coração. Na hora da batalha, vão ter que te chamar. Foi assim com Jefté. Quando o inimigo se levantou, lembraram daquele que tinham expulsado. Tiveram que mandar chamá-lo de volta. A rejeição na vida de Jefté virou adubo para o crescimento. O que tentaram usar para matar, Deus usou para fortalecer. Não se revolte, não se amargure, não abandone o propósito. Continue firme, continue fiel, continue servindo. Porque quem é chamado por Deus pode até ser rejeitado por um tempo, mas no tempo certo será reconhecido. Terceira lição: não ignore as qualidades que Deus te deu. Vamos agora para a terceira lição da vida de Jefté. Essa lição é muito importante, principalmente para a igreja. Não ignore as qualidades que Deus colocou em você e nem nas pessoas. A Bíblia diz em Juízes 11, 1: Era Jefté, o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Observe que a palavra faz questão de destacar primeiro a virtude, depois o problema. Primeiro, homem valente. Depois, o porém. Mas os irmãos de Jefté fizeram o contrário. Eles ignoraram as qualidades. Preferiram focar na origem. Preferiram olhar o defeito. Preferiram julgar o passado. E isso acontece muito até hoje. Tem gente cheia de dons, mas é desvalorizada. Tem gente usada por Deus, mas é rejeitada.
Tem gente com chamada clara, mas é silenciada. Por quê? Porque as pessoas olham mais para o defeito do que para a virtude. Mas Deus não age assim. Deus vê o coração. Deus vê o potencial. Deus vê o que ninguém vê. Jesus ensinou que a igreja é como um corpo. Cada membro tem uma função. Cada pessoa tem um valor. Quando a igreja começa a supervalorizar defeitos e ignorar qualidades, ela adoece. Quando só se critica e não se reconhece, a unidade se quebra. Jesus orou dizendo: Pai, que eles sejam um, porque é na unidade que o mundo reconhece que Jesus vive. Jefté foi expulso porque ignoraram suas qualidades. Mas Deus nunca ignorou. Talvez já tenham ignorado você. Talvez ninguém reconheça seu esforço. Talvez não valorizem o seu dom. Mas ouça isso com fé. Se Deus te deu uma qualidade, Ele vai usar. Não enterre o dom que Deus colocou em você. Não se diminua por causa da opinião dos outros. Não se cale por causa da rejeição. Continue servindo. Continue sendo fiel. Continue desenvolvendo o que Deus te deu. Porque quando Deus decide usar alguém, ninguém consegue impedir. Siga em frente. Agora vamos aprender a quarta lição da vida de Jefté. Essa lição fala diretamente com quem já foi ferido, machucado ou abandonado. A Bíblia diz em Juízes 11, 2 e 3 que os irmãos de Jefté o expulsaram de casa. Eles tiraram o direito da herança. Eles disseram que ele não fazia parte da família. Isso poderia ter destruído Jefté. Isso poderia ter parado a vida dele. Ele tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa amarga, revoltada e sem esperança. Mas Jefté fez algo diferente. Ele não se vitimizou. Ele não se escondeu em uma caverna chorando o passado. Ele não parou de viver por causa da rejeição. Ele não deixou a dor definir o futuro. Ele foi para a terra de Tobi. E lá, homens desprezados, feridos e rejeitados se juntaram a ele. E Jefté se tornou o líder daqueles homens. Isso nos ensina algo poderoso. A vida não para por causa de um episódio ruim. Talvez alguém te feriu. Talvez alguém te abandonou. Talvez você perdeu algo importante. Mas se você parar, o inimigo vence. Se você se vitimizar, o propósito atrasa. Jefté poderia ter escolhido viver como vítima, mas ele escolheu viver como líder. Deus não chama pessoas para viver se lamentando. Deus chama pessoas para viver avançando. Não escolha a postura de derrotado. Não aceite viver preso no passado. Não transforme a dor em prisão. Use a dor como aprendizado. Use a rejeição como crescimento. Use o abandono como força. Deus ainda tem planos para a sua vida. Deus ainda tem projetos para você. A sua história não terminou na rejeição. A sua história continua na presença de Deus. Levante-se, siga em frente, continue caminhando, porque quem confia em Deus não para no meio do caminho. Quinta lição: não é onde você nasce que define quem você será. Agora vamos para a quinta lição da vida de Jefté. Essa lição é libertadora e traz cura para muita gente. Não é o lugar onde você nasce que define quem você será. Jefté já nasceu enfrentando dificuldades. Ele não escolheu a sua origem. Ele não escolheu a família em que nasceu. Ele não escolheu ser filho de uma prostituta. A Bíblia deixa claro que o pai de Jefté se chamava Gileade. Ele assumiu a paternidade, mas isso não impediu o preconceito. Mesmo tendo pai, Jefté cresceu marcado pela rejeição. Tem pessoas que já nascem em lares estruturados, recebem amor, cuidado, incentivo. Mas também existem pessoas que já nascem lutando. Talvez você nasceu em um lar quebrado. Talvez faltou carinho. Talvez faltou apoio. Talvez faltou exemplo. Mas escute isso com atenção. Deus não depende da sua origem para cumprir o propósito dele. Jefté podia ter sido conhecido apenas como filho de uma prostituta, mas Deus fez com que ele fosse conhecido como libertador de Israel. A sociedade tenta rotular. As pessoas tentam limitar. Mas Deus transforma histórias. Deus é especialista em fazer reviravolta. O que começa errado, Deus conserta. O que nasce em dor, Deus transforma em testemunho. Talvez você já ouviu frases como: você não vai dar em nada. Olha de onde você veio. Com essa família, não tem futuro. Mas Deus está dizendo hoje: eu sou o teu pai. Eu te escolhi. Eu te capacitei. Jefté teve uma herança familiar difícil, mas teve um Deus poderoso. E isso foi suficiente. Não permita que o seu passado te defina.
Não permita que a sua origem te limite. Não permita que o que falaram de você seja maior que o que Deus fala. Quem define sua identidade é Deus. Quem define seu valor é Deus. Quem define seu futuro é Deus. Se Deus decidiu te levantar, não há passado que te impeça. Sexta lição: nem sempre os melhores estarão ao seu lado. Agora vamos aprender a sexta lição da vida de Jefté. Essa lição é forte, real e necessária para quem está servindo a Deus. Nem sempre os melhores estarão caminhando com você. A Bíblia diz em Juízes 11:3 que, quando Jefté foi para a terra de Tobi, homens levianos se ajuntaram a ele. Homens levianos eram pessoas de má fama, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas cheias de problemas, falhas e erros. Observe algo importante. Deus não colocou Jefté no meio de pessoas perfeitas. Colocou ele no meio de pessoas quebradas. E isso acontece muito conosco também. Às vezes esperamos caminhar só com gente madura, firme, equilibrada. Mas, muitas vezes, Deus coloca ao nosso lado pessoas feridas, confusas e cheias de lutas. Isso não é castigo, isso é missão. Com Jesus foi assim. Ele andava com Pedro, que negou, com Tomé, que duvidou, com Judas, que traiu. Com Davi também foi assim. A Bíblia diz em 1 Samuel 22:2 que, na caverna de Adulão, se ajuntaram a Davi os endividados, os amargurados e os descontentes, e Davi se tornou o líder deles. Ou seja, Deus pega gente quebrada e coloca perto de alguém que ele está formando como líder. Talvez hoje você esteja cercado de pessoas difíceis, pessoas que dão trabalho, pessoas que erram, pessoas que decepcionam, mas Deus está usando isso para te ensinar liderança, paciência e amor. Jefté não rejeitou aqueles homens, ele não desprezou ninguém, ele liderou, ele orientou, ele caminhou junto. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus usa quem foi rejeitado para acolher outros rejeitados. Talvez você não tenha os melhores ao seu lado, mas você pode ser o melhor para eles. Faça a sua parte. Seja luz, seja exemplo, seja referência. Se a pessoa quiser mudar, glória a Deus. Se não quiser, você continua firme. Não despreze quem Deus colocou perto de você. Às vezes, quem começa fraco termina forte. Às vezes, quem começa perdido termina transformado. E lembre-se, Deus não procura ambientes perfeitos. Deus procura corações disponíveis. Assim como Jefté, seja instrumento de Deus na vida de pessoas que a sociedade rejeitou. Sétima lição: não tente agir na força do seu braço. Vamos agora para a sétima lição da vida de Jefté. Essa lição é essencial para quem quer vencer sem perder a presença de Deus. Não tente agir na força do seu braço. Quando Jefté foi expulso da própria casa, ele tinha motivos de sobra para reagir com raiva. Ele podia ter brigado, podia ter discutido, podia ter tentado se vingar dos irmãos, podia ter levantado rebelião, mas Jefté não fez nada disso. Ele simplesmente saiu e entregou tudo nas mãos de Deus. Isso nos ensina algo muito profundo. Quem confia em Deus não precisa resolver tudo na força. Muitas vezes, quando algo dá errado, nossa primeira reação é querer agir. Queremos responder, queremos nos defender, queremos provar que estamos certos. Mas nem toda batalha é nossa para lutar. Tem batalha que é Deus quem resolve. Quando entramos em cena na força do braço, Deus sai de cena. E quando Deus sai de cena, ficamos sozinhos. E sozinhos, erramos. Jefté esperou o tempo de Deus. Ele não correu atrás de reconhecimento. Ele não tentou forçar posição. Ele não buscou vingança. E no tempo certo, Deus fez algo incrível. Os mesmos que o rejeitaram tiveram que chamá-lo de volta. Isso nos ensina que exaltação não se força, se recebe. Talvez hoje você esteja sendo injustiçado. Talvez falaram mal de você. Talvez tiraram algo que era seu. Mas ouça isso com atenção. Não resolva no grito que Deus resolve no silêncio. Entregue na oração. Entregue no altar. Entregue na presença. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E quando deixamos Deus agir, Ele age do jeito certo, na hora certa. Jefté venceu porque esperou, porque confiou, porque não tomou atalhos. Não tente abrir portas na força. Não tente acelerar processos. Não tente resolver com a carne o que é espiritual. Espere em Deus. Confie em Deus. Descanse em Deus. Quem age na força do braço se cansa. Quem age na força de Deus vence.
Oitava lição: Deus usa pessoas para nos levar ao propósito. Agora chegamos à oitava lição da vida de Jefté. Essa lição é muito importante, porque mostra como Deus trabalha através de pessoas. Deus usa pessoas para nos levar ao propósito. A Bíblia diz que, quando os amonitas se levantaram contra Israel, os anciãos de Gileade ficaram com medo. Eles sabiam que não tinham força suficiente para vencer aquela batalha. E foi aí que eles lembraram de Jefté. Os mesmos homens que tinham concordado com a rejeição, os mesmos que tinham permitido a expulsão, agora precisaram reconhecer algo importante. Jefté tinha unção, liderança e capacidade dadas por Deus. Então mandaram chamar Jefté. Isso nos ensina que Deus abre portas usando pessoas. Deus move corações. Deus levanta líderes. Deus conecta histórias. Na Bíblia, Deus sempre usou pessoas como instrumentos. Moisés precisou de Arão. Davi teve Jonatas. Paulo teve Barnabé. Timóteo teve Paulo. Não existe ministério sozinho. Não existe chamado isolado. Deus trabalha em corpo. Talvez alguém foi usado por Deus para te orientar. Talvez alguém te deu uma oportunidade. Talvez alguém acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Isso não diminui Deus. Isso mostra como ele age. Jefté não chegou à liderança sozinho. Deus usou os anciãos para chamá-lo de volta. Deus usou aquela crise para colocá-lo no lugar certo. Mas observe algo importante. As pessoas só reconheceram Jefté porque ele não abandonou o chamado. Ele continuou se preparando, continuou liderando, continuou sendo fiel. Quando a porta abriu, ele estava pronto. Isso nos ensina que conexões são importantes. Mas caráter é indispensável. Deus usa pessoas, sim, mas Deus honra quem permanece firme, mesmo no anonimato. Seja grato pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Honre líderes, honre conselhos, valorize quem caminha com você, porque muitas vezes, a resposta da sua oração vem através de alguém. E quando Deus decide te levantar, Ele vai mover céus e pessoas para cumprir o propósito. Nona lição: a precipitação custa muito caro. Agora vamos aprender a nona lição da vida de Jefté. Essa lição é um alerta sério para todos nós. A precipitação custa muito caro. A Bíblia mostra que Jefté foi um homem usado por Deus, valente e vitorioso. Mas a Bíblia também mostra que ele não era perfeito. Assim como eu e você, Jefté também errou. Em Juízes capítulo 11, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor. Ele disse que, se Deus lhe desse vitória na batalha, ele ofereceria em sacrifício aquilo que, primeiro saísse da porta de sua casa ao seu encontro. Aqui está o problema. Deus não pediu esse voto. Deus não exigiu esse sacrifício. Isso partiu do coração precipitado de Jefté. Quando Jefté voltou da batalha vitorioso, quem saiu ao seu encontro foi sua própria filha, sua única filha. Esse texto é um dos mais difíceis da Bíblia. Existem diferentes entendimentos teológicos sobre o que aconteceu. Alguns acreditam que Jefté sacrificou a filha. Outros entendem que ela foi consagrada ao Senhor e viveu separada. Mas uma coisa é certa: Deus não aceita sacrifício humano. O ponto principal dessa história não é discutir o detalhe final, mas aprender a lição central. Decisões precipitadas geram consequências dolorosas. Muitas pessoas erram porque falam demais, prometem demais, decidem rápido demais, casam rápido demais, compram sem pensar, assumem compromissos sem orar, e depois sofrem. Deus nunca pediu pressa. Deus sempre pediu obediência. Jefté venceu a guerra, mas sofreu por causa de um voto feito sem direção divina. Isso nos ensina que, nem toda atitude espiritual vem de Deus, nem toda promessa agrada ao Senhor. Antes de falar, ore. Antes de decidir, espere. Antes de prometer, consulte a palavra. A precipitação abre feridas desnecessárias, mas a sabedoria preserva a bênção. Deus quer nos abençoar, não nos machucar. Espere em Deus. Confie no tempo dele, porque o tempo de Deus é perfeito. 10ª lição: não dê a Deus o que ele não te pediu. Agora chegamos à 10ª e última lição da vida de Jefté. Essa lição fecha toda a história com maturidade espiritual. Não dê a Deus o que ele não te pediu. Muitas pessoas acham que precisam inventar algo para agradar a Deus.
acham que precisam fazer votos, promessas e sacrifícios exagerados. Mas a Bíblia nos ensina outra coisa. Deus nunca pediu um voto a Jefté. Deus nunca exigiu sacrifício algum. A vitória já viria porque Deus tinha propósito com aquela guerra. O erro de Jefté não foi confiar em Deus. O erro foi achar que precisava acrescentar algo à fé. A palavra de Deus é clara. Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Deus não se agrada de atitudes feitas sem direção. Em Salmos 5:1-17, a Bíblia diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ou seja, o que Deus quer não é promessa, é obediência. Não é sacrifício inventado, é vida no altar. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5 que o ideal é não jurar. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Voto não é pecado, mas voto sem direção é perigoso. Se alguém faz um voto, precisa cumprir. Por isso, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com o que falamos diante de Deus. Muita gente sofre não porque Deus pediu, mas porque prometeu o que não podia cumprir. Deus não quer te ver sofrendo. Deus quer te ver obedecendo. Ele não quer nada além do que ele já pediu na palavra. Uma vida santa, um coração sincero, uma fé verdadeira. A história de Jefté começa com rejeição, passa por dor, mas termina registrada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Isso nos mostra que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas dispostas. Jefté errou, mas não perdeu a fé. Falhou, mas não abandonou o propósito. Que essa história nos ensine a confiar mais, prometer menos e obedecer sempre. Que Deus nos ajude a viver uma fé simples, sincera e verdadeira. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, compartilhe, comente e continue firme na presença do Senhor. Porque quem é escolhido por Deus pode até ser rejeitado pelos homens, mas jamais será esquecido no céu. Amém.